Oi, aqui é a Juliana Slicker e eu quero falar com você sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago nesses vídeos, aqui neste canal do YouTube. O tema é sobre constelação familiar. São reflexões, são conteúdos, são respostas a algumas dúvidas que a gente tem com relação à constelação familiar e qual o olhar que a gente pode ter para o nosso crescimento pessoal, para o nosso desenvolvimento. Eu estou fazendo uma série de perguntas e respostas, vou continuar respondendo a perguntas que eu recebo de vocês nas redes sociais, mas se você está chegando aqui agora, não esquece de se inscrever no vídeo, tem um botão aqui embaixo, tem um sininho também para você clicar para ser notificado quando tem vídeos novos, tá bom? Vamos às perguntas então? Oi, Ju. Hoje a gente vai falar sobre merecimento. E a primeira pergunta é a seguinte: vi que merecimento tem a ver com os pais. É verdade? Tudo tem a ver, quando a gente fala de constelação familiar, tudo pode passar, claro, pelo olhar com os pais. Por quê? Porque foram os pais que nos deram a vida, a gente fala de energia de vida, né? O motivo, a razão de estarmos aqui. Então, claro, a gente vai olhar para a nossa relação com os nossos pais. Porém, eu acredito que a gente pode ter outros olhares e não fechar nesse olhar apenas. Então, vamos tentar expandir um pouco aqui. Merecimento pode ter a ver com equilíbrio entre gerações do seu sistema familiar. Então pode ser, e isso assim, não quer dizer que essa é a resposta, é uma possibilidade. Sempre quando a gente vai estudar mais sobre constelação familiar, quando a gente vai conhecer a história dos nossos antepassados, a gente vai, às vezes, fazer uma constelação e trazer à tona algumas questões que estavam ali encobertas e que podem ser vistas em uma sessão de constelação, a gente vai conhecendo mais sobre o nosso sistema e a gente vai entendendo os equilíbrios que existem, né? Então, por que eu estou falando tanto de equilíbrio? Uma das ordens do amor, da constelação familiar, é o equilíbrio de troca. A gente dá na mesma medida que a gente recebe e a gente pode entender isso de uma forma de geração para geração. Então, em uma geração passada, se por acaso alguém da minha família, ou seja, alguém dentro do meu sistema familiar, prejudicou alguém, ou roubou dinheiro, roubou terras, né? Já fiz constelações em que existia isso, de um ter passado a perna no outro e tal. É como se isso ficasse desequilibrado no sistema e depois passando de geração para geração, você vai sentir aqui na ponta que você parece que você trabalha muito e você nunca consegue ter sucesso, parece que as coisas acontecem com você e sempre alguém te passa a perna. É uma forma do sistema buscar um equilíbrio. E aí você vai falar, poxa, mas então quer dizer que eu vou viver com esse, né, com esse peso, com esse fardo, sendo que eu nem sei direito o que aconteceu lá no passado? Na verdade, não. Na verdade, a partir do momento que você traz a consciência, como se você colocasse isso em cima da mesa e fala, poxa, vamos olhar para isso. O que aconteceu? Vamos entender o que aconteceu nessa relação. A partir do momento que você traz, é possível criar novos significados e cessar essa repetição, né? Esse é um olhar para o merecimento. Por quê? Porque eu estou falando da pessoa que passou a perna, que hoje se sente passada a perna, mas e o outro lado? Né? Quem se sentiu lesado no passado pode simplesmente agora ter o merecimento, né? E as coisas simplesmente fluírem de uma forma, você fala, nossa, para aquela pessoa parece que as coisas fluem. E às vezes fluem mesmo, né? Por quê? Porque ela está em sintonia com o centro dela, com o sistema familiar e pode permitir que as coisas aconteçam. O olhar do merecimento para os pais é a gente poder olhar para os nossos pais e agradecer pela vida que nós recebemos. Quando nós podemos receber de verdade, de alma dos nossos pais o que eles nos dão, tudo que eles nos dão, a vida, as coisas boas e as coisas não tão boas, né? Pensa numa visão meio de adolescente, assim, de que o pai não deixa fazer uma coisa ou que a mãe proíbe tal coisa, né? Essas coisas, no olhar do adolescente, são ruins. No olhar dos pais é para quê? Para proteger o filho, para fazer o melhor para o filho. Então sempre vai ser assim. Quando você pode receber tudo que seus pais te dão com amor e deixar isso fluir em você, você também recebe a vida com este amor. E aí você tem esse merecimento da vida fluir dessa forma para você. Né? Então eu quis trazer dois olhares diferentes para a gente não encerrar o tema, para a gente abrir e expandir. Eu acho mais legal quando a gente pode expandir e pensar de outras formas também. Ju, outra pergunta. Não me sinto merecedora. Como mudar esse sentimento? O que a gente sente normalmente é um reflexo do que vai no nosso inconsciente. Então, existe um olhar também, quando a gente fala dos pais,
né, de que nós somos metade pai e metade mãe. Quando eu ouço, né, falarem muito mal do meu pai, principalmente a minha mãe, que é quem eu confio plenamente, amo plenamente, eu ouço ela falar muito mal do meu pai, eu sinto que metade de mim não presta. Afinal de contas, minha mãe está dizendo que meu pai não presta, eu tenho metade de mim é meu pai, então metade de mim não presta. O contrário também é verdadeiro. Se o meu pai fica falando muito mal da minha mãe para mim, e meu pai é alguém que eu amo, que eu admiro, que eu confio, fica só falando mal da minha mãe para mim, então eu também acho que metade minha não presta. Afinal de contas, metade minha é minha mãe. Quando eu, enquanto criança, ouço isso, o que eu vou construindo em mim, né? Eu vou construindo que eu não sou merecedora, que eu não sou boa o suficiente. Afinal de contas, metade minha não presta. Eu ouvi tanto falar mal. Se minha mãe desabafava e ficava falando mal do meu pai para mim, é porque ela não tinha mais com quem desabafar e ela acabava jogando para mim essas coisas. Quando meu pai falava mal da minha mãe para mim, é a mesma coisa. Às vezes ele achava que estava fazendo bem, de me proteger, sei lá, né? Não sei realmente o que passava na cabeça dos pais, mas, né, se faz isso. E aí, quando eu começo a ter olhos agora de adulta e falo assim, puxa, meu pai é quem ele é, como meu pai, não como o marido da minha mãe. Minha mãe é quem ela é, como minha mãe, não como esposa do meu pai. Quando eu consigo enxergar os meus pais como eles realmente são, eu posso deixá-los fluir dentro de mim de novo. Falar sobre isso é muito mais fácil do que sentir, né? Porque o nosso inconsciente vai guardando as memórias afetivas, vai guardando as memórias que a gente tem da nossa infância. Então, a gente criou essa imagem da infância e é muito difícil de quebrar. Então, precisa de um trabalho, sim, importante de terapia, de própria sessão de constelação familiar, para que você vá quebrando essas imagens que foram feitas. Mas sim, é possível quebrar as imagens, sim, é possível também fazer meditação e você poder permitir seu pai e sua mãe dentro de você como eles são, e isso vai te trazer essas respostas. Agora, um ponto muito importante sobre todos esses exemplos que eu falei é que se você é pai ou mãe e você já sabe sobre isso, você já tem um bom serviço a fazer, que é não falar mal do pai ou da mãe, né? Porque você sabe como isso é nocivo para o seu filho. Mesmo você tendo problemas no relacionamento com a mãe ou com o pai, o filho não tem nada a ver com isso. É muito nocivo para a criança que depois cresce e acaba sentindo esse peso dentro de si. Entre a relação marido e mulher, existe o sentimento de merecimento? É interessante que quando a gente olha para o relacionamento marido e mulher, eu já falei isso em outros vídeos, eu volto a falar, é um laboratório para a nossa vida. Então, quando existe esse sentimento de eu não mereço ou eu mereço menos do que ele, na verdade, o relacionamento começa a mostrar isso, mas é como a gente se sente também com relação a outras pessoas, a tudo na vida, né? Então, é meio que um reflexo. Então, eu poder sentir que o meu marido merece mais ou ele tem um papel maior do que o meu dentro da nossa relação, em que lugar que eu estou colocando? Em que lugar que eu estou me colocando? Sempre parte de mim. Como que eu me sinto com relação a ele? E muito provavelmente, como eu me sinto com relação a ele, é como eu me sinto com relação a muitas outras pessoas. É que eu transporto, às vezes, para um olhar para dentro do casamento, algo que já me incomoda em diversos outros lugares. Ju, agora a última pergunta. Ser mais grata pode me ajudar a me sentir mais merecedora? A gratidão, né, é algo muito bonito de se falar, muito difícil de se fazer. Por isso que eu gosto tanto de Ho'oponopono, porque para mim, pelo menos, eu encontro uma maneira mais tangível até, né, da gente entender a gratidão como um todo, que é entender que as situações que acontecem na nossa vida, elas têm um porquê. As pessoas que vêm trazer algo difícil pra gente, às vezes elas são um instrumento para que a gente olhe coisas dentro de nós. Então, essa é um pouco da tradução do Ho'oponopono para mim, né, na minha visão. Então, né, quando eu trabalho dessa forma, eu entendo que a gratidão vai me trazer para o meu lugar, para o meu centro. E quando eu encontro o meu centro, tem uma frase do Bert que chama "No centro sentimos leveza", que fala sobre isso. Quando eu estou no meu lugar, no meu centro, eu posso perceber a vida fluindo através de mim, em que tudo é como é, não tem certo, não tem errado, as coisas são como elas são, as coisas podem ser como elas podem ser, as coisas têm o peso real que elas têm e não o peso que eu quero dar. Então, a gratidão faz isso, faz com que a gente consiga perceber
o que tem por trás. Faz com que a gente consiga perceber o nosso lugar e o nosso lugar de agradecimento e de fluidez mesmo, né? De toda essa energia maravilhosa de vida que flui em nós, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, coloca também seus comentários, me fala o que você achou e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, tchau, tchau!